como que é essa evolução, né? De onde vocês saíram hoje e como que você pensa essa evolução para o futuro? Perfeito. Acho que o Rodrigo vai lembrar que no primeiro dia a gente subiu uma landing page, né? Falando do que a gente queria criar, mandou Primeiro para dia da ele. empresa, basicamente. Não tinha nem CNPJ, Não tinha né? nem CNPJ aberto ainda, a gente fez um mock-up ali, uma landing page, mandou 3 empreendedores que eu conhecia, e os 3 falaram, nossa, eu preciso disso. E aí a gente foi apresentar a primeira versão do produto. Lembro até hoje, a gente criou, sei lá, em 2, 3 semanas, e era um background check em 4 fontes só, né? E era tudo feito na dashboard, de uma forma bem manual ali, mas era o suficiente para mostrar um pouco do valor, do como funcionava o nosso background check e validações básicas que uma empresa precisava fazer para aceitar uma pessoa ou uma empresa no seu cadastro. E aí, a partir desse momento, as pessoas falaram, eu preciso disso, mas eu preciso de algumas evoluções também. E aí a gente pegou 5 empresas de mercado e sentou junto com elas para entender o que elas precisavam. E, obviamente, junto com uma visão e desenvolvimento de produto que a gente tinha. Então, a gente evoluiu muito a parte de background check inicialmente, só que a gente não queria ser só uma empresa de background check. A gente via que tinha benchmarks gigantescos, já unicórnios nos Estados Unidos que só fazia isso. E até alguns investidores falam, não, foca só nisso, porque você precisa fazer Lean Startup, né? Tem que ser by the book, para que você vai fazer outro produto agora se esse está dando certo? E a gente sempre teve uma visão que a gente precisava ser confiança como serviço, né? O Brasil, como eu falei, é um país muito problemático em relação à confiança e a fraudes, etc. E a gente precisava prestar isso como serviço para as empresas. Então, logo que a gente começou a fazer background check, para você fazer background check, você precisava pedir vários campos, né? Às vezes, data de expedição do RG, e nome da mãe, nome do pai, para fazer um background check super completo. E o cadastro ele ficava um pouco mais demorado. Então, a gente falou... E um dos clientes grandes na época era um aplicativo de transporte. E o motorista não ia ter tempo ali para ficar digitando os dados certinho, né? Tinha muito erro de digitação e etc. Então a gente falou, a gente precisa desenvolver uma solução de OCR que vai extrair os dados do documento de uma forma automatizada. Aí depois a gente percebeu que a gente estava extraindo os dados do documento, mas as pessoas estavam forjando os dados que estavam no documento. A gente falou, a gente precisa validar os dados que estão no documento. Aí depois a gente percebeu que as pessoas tinham um documento válido, só que eles não era um documento roubado ou achado, né, num data leak da vida. E aí a gente falou, a gente precisa fazer o face match. E aí a gente percebeu que o face match, ele também tinha suas formas de burlar. Aí a gente desenvolveu o nosso liveness, que é a prova de vida, que a gente vai pegando movimentações faciais no momento que a pessoa está tirando a selfie, e depois faz toda uma análise através de CNNs, né, de redes neurais, para saber se não passou um vídeo em alta resolução, por exemplo. Então, a gente foi desenvolvendo aos poucos que a gente foi percebendo as necessidades de cliente. Então, tá próximo ali, entendendo as dores, foi algo muito importante. E foi mais ou menos por aí, sabe? A gente tinha essa visão, a grande visão que a gente tinha a gente precisa oferecer isso como serviço e de uma forma só. Tem que ser um one-stop shop. A gente não quer que a empresa se conecte com vários outros players, porque acaba dando muito trabalho, né? E no final, a empresa só quer saber se pode aprovar ou não aquela pessoa. Então veio essa visão, teve muitas coisas que foram solicitadas, mas que a gente achava muito nichado, isso é importante falar também, porque o empreendedor que está começando, às vezes pega um grande cliente, e ele pede um monte de coisas, Nossa Senhora. Mas isso pode acabar matando a startup, porque... Customizou demais, né? Customizou demais, e a gente viu, a gente tinha um cliente, inclusive, que estava pedindo muitas modificações, era um cliente grande, mas a gente tomou a decisão, olha, isso aqui a gente não faz, porque só funciona para esse nicho, e esse nicho é muito pequeno, a gente quer entrar nesse outro nicho aqui, né? Então, na época, a gente não tinha tantos bancos grandes que usavam, e a gente estava tentando entender o que a gente precisa fazer para atender esses grandes bancos. Então, o nosso roadmap estava dividido entre os clientes já existentes e os grandes bancos, as grandes empresas que a gente queria entrar. E acabou dando certo a estratégia, né? Apesar de você ter alguns sustos no meio do processo, algumas dores ali, deu certo e funcionou super bem pra gente esse mix de contato com o cliente, mais a ideia, a visão que você tem. Eu vou agora um caso emblemático usando a IDWall, né? A Vindi, quando começou a usar a IDWall, tinha um caso emblemático de documentação, né? Que vocês foram evoluindo. Mas eu lembro de um caso específico que o nosso time de credenciamento pegou um caso de um RG que estava 100%, só que a ferramenta da IDWall já tinha linkado que aquele cartório
aquela pessoa não poderia ter nascido naquele cartório porque vocês tinham analisado a assinatura da pessoa de registro de uma cidade do interior. Era um negócio muito, assim, deep Pegou tech na coisas... época. E aí a gente falou assim, não é possível que... A gente revalidou, mandamos um novo... realmente era um Era uma processo de fraude? fraude. Era uma fraude, só que a ferramenta da IDWall tinha pego que aquele escrivão, a assinatura daquele escrivão não fazia parte daquele município. Então, assim, aquilo com a gente era uma coisa muito recorrente, né? Você receber cadastro fraudulento de gente querendo abrir conta e processar. Então, naquela época eu achei um negócio assim, não existia no Brasil. Imagina hoje em dia o que não faz o cross-link de bases, informações. Ó. Isso, e acho que a pergunta é, vocês tiveram que jogar o core fora ou aquilo que vocês construíram, você, o Renan e o Rafa no início, ele evoluiu? A gente fez muito refactor, a gente lançou uma versão nova da nossa API, até porque quando a gente fez do jeito que dava, né? E tem que ser assim, eu acho, não tem que ter muito apego a código. Então, mas tinham coisas que, obviamente, a gente fez pensando em reutilização, em crescimento, etc. Mas teve uma boa parte que a gente teve que fazer refactor. E acho que é super normal, assim. Você tem que tomar alguns cuidados para que não seja muito grande, você não perca muito tempo fazendo isso. Mas teve uma parte importante de modificações que a gente teve que fazer ali no core. Mais pensando em escalabilidade, não necessariamente a ferramenta funcionou e a gente foi melhorando a ferramenta, mas pensando na parte de escalabilidade, a gente teve que fazer algumas adaptações, sim, que foram importantes. É isso, né? O que a gente tinha de volume em 1 ano e meio, hoje a gente tem em 1 dia, ou menos até. Então, tem que se preparar para esse crescimento e a gente tem que fazer algumas modificações ali na estrutura, na plataforma, para sustentar esse crescimento todo. E o que você falou é muito verdade. A gente cruza dados de vários lugares, tem fontes públicas, tem fontes privadas. A gente gosta muito de desenvolver quando a gente vê que isso não existe no mercado ainda, ou os players que oferecem no mercado não oferecem na qualidade que a gente gostaria. Então, todo o nosso core foi a gente que desenvolveu, porque a gente começou lá em 2016, não existia praticamente esse mercado. E aí depois agora cada vez mais a gente está se posicionando como plataforma e plugando outras parcerias, outras empresas que podem ajudar a fazer uma parte do processo para cada vez mais a empresa ver a gente como realmente uma grande esteira que tem um core técnico muito forte, mas tem outras coisas que também são oferecidas ali no One Stop Shop que a empresa talvez possa consumir. Então é um mix de coisas, sabe? Uma coisa legal, que acho que eu acompanhei um pouco da história de vocês, é que o banco tradicional em geral, ele tinha um birô próprio, ele tinha uma equipe de cadastro próprio, mas não tinha nada assim muito tech, né? Não era um negócio, era um monte de gente validando o cadastro e fazendo conferência de documento, né? Eu imagino que o primeiro desafio para atrair um grande banco de vocês é o que essa equipe aqui vai fazer depois que eu contratar a IDWall, né? Isso aconteceu de fato? Aconteceu bastante no começo, e aí a gente viu que, primeiro, né, o mundo estava mudando muito e até então não existia uma regulamentação de abertura e fechamento de contas 100% online, e que foi, se eu não me engano, passou em 2014. Então, a maior parte dos bancos ainda não estavam adaptados para isso, mas já estavam começando a olhar para isso. E isso ia ser uma nova business unit e as pessoas que estavam construindo aquilo já tinham uma cabeça um pouco diferente. Então, a gente percebeu, a gente não pode entrar no core do banco, que vai mexer exatamente com toda essa estrutura. A gente precisa entrar pelas pontas, que é essas novas unidades de negócio, e essas a gente vai provar através de números, KPIs e indicadores, que o nosso sistema é muito mais eficiente do que o processo já existente desses bancos, né? Em questão de tempo, de aprovação, número de fraudes e etc. É drop, né, no cadastro e por aí vai. Então, a gente conseguiu um case, a gente conseguiu usar aquele case para conseguir outros 2 ou 3, se eu não me engano. E aí, a partir daí, a estratégia de Land and Expand funcionou muito bem. Então, tem um banco, por exemplo, que entrou faz uns 3, 4 anos, que usava a gente em uma vertical digital pequenininha. Hoje são 6 verticais que usam praticamente todas as verticais do banco usam a gente, porque a gente foi conseguindo provar aos poucos para essas unidades que era mais eficiente utilizar dessa forma. Não necessariamente o mesmo produto, pedaços ou mesmíssimo. Muito próximo, porque, por exemplo, no banco você tem a solicitação de cartão para não correntista, você tem a abertura de contas, você tem o private, você tem análise de crédito, exato. Então você tem várias partes que um produto muito próximo já atende. E basicamente porque são áreas diferentes que cuidam dos produtos diferentes, né? E a gente conseguiu ir implementando ele, mas óbvio que tem adequações de produto. O produto
do varejo não é o mesmo produto do private, mas o que molda às vezes é o score de risco, às vezes está olhando para coisas um pouco diferentes ali, procurando coisas um pouco diferentes. Você entendeu, Paulo? Porque o banco, o maior ativo que ele tem é o cliente, é o dado. Como que eu vou delegar a entrada desse cliente para um software? Ainda mais um software que não existia no mercado, duro, né? Para uma decisão Meu Deus. difícil. Exato, e a gente foi conquistando a confiança. A gente começou pelas fintechs, depois a gente pegou uma locadora grande de veículos, aí a gente começou a mostrar que esse processo era mais eficiente, aí a gente conseguiu entrar numa partezinha pequena de um banco pequeno, e aí a gente foi fazendo esses benchmarks para ir ganhando a confiança. Porque é muito difícil, né? Na época eu tinha talvez 20, 26 anos, né? E era você que ia, Lincoln, falar com esses bancos? Eu que ia falar com os bancos. Tem até uma foto quando a gente participou do programa Scale Up da Endeavor, que todo mundo foi apresentar, tá todo mundo de terno, De gravata, essa foto e eu tô de emblemática. camiseta e calça jeans. Então era um choque, mas esse choque era positivo, porque de uma certa forma as pessoas que estavam ali eram extremamente inteligentes e sabiam que o novo que eu preciso, né? O velho, a forma de fazer as coisas tradicionais eu já sei. Mas essa forma diferente, mais eficiente, mais digital, eu preciso conhecer e essa pessoa que vai me falar. Então era meio que uma marca, inclusive, registrada, assim, sabe?